Boa tarde, para quem não me conhece, me chamo Daniel Pereira. Hoje sou candidato a vereador pela nossa cidade e hoje estou batendo um papo aqui com o Sr. Zarur, morador da Secap. Hoje ele e as vizinhanças daqui do bairro desenvolveram uma atividade de revitalizar a praça. E hoje estou aqui conversando com ele sobre alguns assuntos importantes, né, Sr. Zarur? Isso. E eu queria saber do senhor, o que o senhor está achando dessa política, como que o senhor acha que vai daqui para frente? Primeiro, política é a arte de governar, né? Certo. E eu, há muito tempo, fui criado no meio da política. Eu estava desacreditado, não ia votar em ninguém. Mas a política limpa, uma política como a sua, me fez a voltar, porque eu estou acreditando nessa política limpa que você, o Fábio Marcondes, fizeram em Lorena. Legal. Entendeu? Eu estava muito desacreditado nessa política, mas pela política que eu fui criado no meio dela, como eu aprendi que a política é a arte de governar, eu vi que você tem essa arte de governar. Você Obrigado. É simples como eu, você é uma pessoa bacana, você é uma pessoa honesta e eu tô acreditando. Sr. Zarur, e o senhor me conta um pouco da sua história. A sua mãe foi vereadora em Piquete, né? Foi a segunda mais votada, é isso mesmo? Foi. Na primeira eleição que ela entrou, minha mãe só tinha o 2º grau, sabia falar, dava aula de inglês, de português e de francês. Sim. Violão, bordado e tal. E a minha mãe, quando um dia ela foi convidada para entrar na política, e ela entrou na política, na primeira eleição dela, ela ganhou como a segunda mais votada da cidade. E sempre fazia um trabalho social, né? Trabalho social, com as pessoas mais pobres. E com cunho de educação, né? Com educação. Exatamente. E ela pegava o salário dela, ela não gastava com a gente, ela gastava com os outros. Olha só que legal. Sabe, era uma simplicidade imensa que ela fazia e ela ensinou a gente isso. Por isso que essa política de hoje deixa a gente um pouquinho desacreditar. Mas é esse que é um dos objetivos meus, viu, Sr. Zarur? É voltar que as pessoas possam acreditar na política, né? Não ser feito politicagem. Por isso que um dos projetos meu é a diminuição do número de cadeiras, é a diminuição do salário do vereador. O vereador deve ganhar o piso do servidor público. Isso é um dos projetos meus. O Daniel Pereira se compromete, caso entre, doar 50% do salário do vereador para uma instituição beneficente. O exemplo tem que começar por mim. Se eu quero que mude, então precisa mudar por mim, não é, Sr. Zarur? Claro. Então, esse sonho, essas verdades que a gente tem de voltar. Tem de voltar, porque antigamente isso acontecia muito. A minha mãe foi uma, que ela pagava escola para alunos pobres, entendeu? E muitas vezes, a nossa casa até hoje está em Piquete da mesma forma e nós sobrevivemos. Nós não passamos isso, porque ela sempre olhou para o lado social. O político, ele tinha de falar a mesma linguagem do povo. Exatamente. Do povo. E hoje os políticos, eles não querem falar a linguagem do povo, a linguagem humilde. E a linguagem humilde é o quê? O social. Exatamente. Apesar, Sr. Zarur, de ser formado em Direito, hoje, quando eu vou conversar com alguém da população, eu esqueço que sou advogado. Põe do lado meu juridiquês. Outro ponto muito importante também, um dos projetos, é o gabinete itinerante. Nós não vamos esperar a população ir atrás da gente. Pelo contrário, nós iremos estabelecer alguns períodos na praça de cada bairro para falar, perguntar, para colher algumas ideias, né, críticas, para levar para o executivo e assim deixar a população mais próxima do legislativo, né, Sr. Zarur? Essa política que tinha antigamente. E o povo de cada bairro, ele conhecia o político, ele conhecia o vereador. Hoje não, o vereador ele só vem no bairro na época da política. De 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos. E não é isso mais o meu sonho. Por isso que eu deixei de sonhar um pouco com essa política. Mas como você apareceu, eu acredito nas suas propostas. Obrigado, nós estamos juntos. Obrigado, Sr. Zarur. Tá bom? Quero agradecer hoje. A ideia é essa mesmo, despertar esse senso de política na população para que sejam críticos e, caso compartilhem da mesma ideia, e apoiem o seu vereador. Mas eu agradeço o seu apoio. Fico muito feliz de ter o senhor do meu lado. Eu que agradeço. Grande abraço, Zarur. Bom.